Cara, eu não faço a menor ideia do que seja o Loki, eu não assisti nenhum dos episódios, eu não sei a história. O Léo que me contou alguma coisa. O que é o Loki mesmo aí, Léo? Conta aí. Loki é o cara que... tá muito doidão. Mas é o seguinte, me veio um desafio aqui para eu imprimir o cetro do Loki. A grande verdade é, eu vou imprimir esse negócio porque o desafio é legal, mas eu não faço a menor ideia. Então faz uma coisa pra mim. Põe aqui nos comentários, explica pra mim a série em uma frase. Conta a história do Loki em uma frase aqui nos comentários, porque eu não sei porra nenhuma disso. E aí, como é que você está? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara muito fã de quadrinhos, DC, Marvel. O Loki é DC ou é Marvel? É Marvel. Então a gente vai hoje imprimir um colecionável. É um colecionável, mas a gente vai dar um enfoque diferente nele. Eu vou imprimir um cetro do Loki. E essa foi uma ideia do Rafael Bastos, que modelou o cetro. Esse vídeo é o episódio 2. E o episódio 1 é a modelagem do cetro, 1h30 de vídeo feita pelo Rafael. Aqui a gente vai imprimir o cetro do Loki. E eu também quero te contar um pouco do processo de desenvolvimento de produto para a indústria cinematográfica, um produto licenciado. Então a gente vai contar umas historinhas bacanas aqui. A gente vai falar como funciona todo o processo de desenvolvimento de um brinquedo licenciado daquele filme que o estúdio vai colocar ali no cinema, nos Netflix da vida. O cara não monetiza o filme só com a bilheteria, só com Netflix, só com streaming. Os estúdios, as produtoras monetizam muito com produto licenciado. E a gente já sabe que a indústria do cinema, assim como a indústria de games também, gira centenas de bilhões de dólares. Alguns mercados chegam a quase $1 trilhão. E não só com as bilheterias, mas também com todo o entorno de produtos que você pode espetar, né, nessas franquias, né, vamos dizer assim. Então, tem aí uma bela história para a gente contar. Inclusive, se você quer entender melhor sobre esse processo de desenvolvimento de produtos licenciados para a indústria do cinema, enfim, toda essa parada, existe uma série na Netflix chamado, em inglês é The Toys That Made Us. Eu acho que em português é Os Brinquedos que Mudaram o Mundo. São 8 episódios e assista basicamente 2 episódios, o do He-Man e o dos produtos da Star Wars. Eu não quero ficar só no blá blá blá, a gente vai imprimir, vai montar o cetro do Loki bonitinho, como o Rafael modelou, mas eu quero te contar como funciona então o processo de desenvolvimento de produtos licenciados. Então agora, é hora de eu te contar como é que essa parada toda funciona. A história é bem legal. O processo de desenvolvimento de um produto para a indústria de cinema, como é que funciona? Tudo começa antes do filme ser produzido, na pré-produção do filme. Quando está fazendo um enredo, criando o personagem, o roteiro, e aí você já começa a dar um pouco de vida para os personagens. Já tem um pouco da identidade de cada personagem, como é que eles vão se parecer, já tem desenhos, né, de referência. E em paralelo a essa pré-produção do filme, quando os estúdios já apostam que vai ser um blockbuster, vai ser um filme que realmente vai vender em bilheteria, eles já começam a negociar os contratos de licenciamento com os fabricantes dos produtos, dependendo do seu segmento. A Disney começa já a negociação com a Hasbro, talvez, com a Mattel. A Mattel existe ainda? Acho que sim. Nossa. A Mattel? Não sei, acho que existe. Não. Talvez Hasbro não. Existe ainda? A Hasbro existe. Estrela. Grow. Então, enquanto a pré-produção do filme está rolando, as negociações entre a Disney e a Hasbro, ou qualquer estúdio de cinema, com qualquer outro fabricante de qualquer outro produto, já começam a rolar. Por quê? Porque no momento em que o filme sai no cinema, ou sai nos streamings, enfim, os produtos têm que estar prontos para vender. Porque se a animação faz sucesso, todo mundo quer comprar. E você não quer perder essa janela de oportunidade. O fabricante já começa a fazer o design dos mockups. Tem muito vai e volta entre o estúdio e o fabricante, até chegar nos bonecos, nos brinquedos certos, no cetro do Loki ideal para se vender. E depois isso vai para a área de engenharia. Uma vez que os produtos estão aprovados pelos estúdios, pelas franquias, a fabricante de brinquedo passa o projeto para a área de engenharia, que vai fazer todas as adaptações para que o projeto possa ser fabricado em série, em métodos tradicionais como injeção de plástico, por exemplo. E aí tem toda a parte de design de embalagem, de distribuição, até chegar na gôndola das lojas ou nas Amazon da vida, né? Para você poder comprar
o seu brinquedo preferido, do seu filme preferido. E Loki foi uma série de 6 episódios e me parece que cada episódio você via o buzz aumentando e as pessoas gerando mais interesse. A questão é que o Loki me parece ter sido uma série da Disney que vingou, que realmente emplacou. E estão aparecendo os produtos. E o Rafael Bastos modelou o cetro do Loki lá no canal dele, episódio 1, vai lá ver, esse aqui é o episódio 2. E você tá percebendo que é uma modelagem bem completa, bem detalhada, e se você já trabalha com impressão 3D e quer aprender a criar os seus próprios produtos, incluindo produtos como o cetro do Loki, você vai ter todo esse conhecimento no nosso curso de modelagem 3D para impressão 3D, que é uma parceria 3D Print Academy com o Rafael Bastos Design. A lista de espera para a próxima turma tá aqui na descrição do vídeo. As turmas são preenchidas bem rapidamente, a gente já tem mais de 200 alunos em 2 turmas. Curso bacana, eu tô aprendendo no curso da 3D Print Academy, vale a pena você vir. Se você já trabalha com impressão 3D e quer aprender a criar seus produtos, a modelar os seus produtos. E a gente agora vai então imprimir. O que eu vou fazer agora? A gente vai para a tela do computador, eu vou te mostrar no fatiador Cura as partes do cetro que o Rafael modelou. A gente vai imprimir, a gente vai montar o cetro e você vai ver um brinquedo, um protótipo de brinquedo, né, daquela fase de prototipagem que eu contei um pouco antes. É um produto para você mostrar numa reunião de diretoria, numa decisão de design de produto ou reunião de engenharia, como é que a engenharia vai adaptar o produto para poder fabricar e depois todo mundo poder vender e ficar feliz. Portanto, não é um item de cosplay. 2, não vai ter acabamento, não vai ter pintura, não vai ter primer, não vai ter lixa. A gente vai tentar fazer as melhores configurações, imprimir a peça com a melhor qualidade, com os recursos que a gente tem. Então agora finalmente vamos para a tela do Cura para poder mostrar como é que a gente vai imprimir e depois a impressão do cetro do Loki. Bora! E aqui no fatiador Cura eu quero mostrar para vocês as peças do cetro do Loki, uma por uma. Então aqui são as 2 primeiras partes do cabo. Vocês percebem que eu coloquei suporte em algumas regiões, coloquei brim também para aumentar a área de contato da peça, para poder segurar e a peça não soltar no meio da impressão, porque é uma peça que, como vocês podem ver, que eles têm, né, elas têm aqui uma área de contato com a mesa relativamente pequena. Então aqui eu coloquei brim, aqui eu caprichei no suporte customizado, mas eu não queria suporte nos furos, então eu coloquei suporte blockers tanto nesse furo quanto nestes furos aqui. E voltando aqui no preview, foi assim que a gente imprimiu essas 2 peças e ficou muito bacana. Então a gente tem aqui a área de contato da peça, a área de contato do suporte. Eu vou aqui mudar um pouquinho aqui os layers para vocês poderem ver. Se você observar, o suporte ele envolve a peça justamente para ser escora e ela não soltar por causa dessa área de contato pequena. Então nas 2 primeiras peças, né, do cabo, a gente usou essa estratégia de impressão. Configuração, foi configuração de PLA normal, temperatura, velocidade, nada diferente. A gente só colocou uma espessura de camada aqui de 0.16 para ficar uma qualidade superficial melhor. A gente quer uma peça o mais próximo do lisinho, né, que desse uma impressão de peça lisa. Afinal de contas, é um mockup para a gente entender se o produto está pronto para ser industrializado ou não. Já na terceira parte do cabo, a gente não teve muita opção, porque a área de contato da peça com a mesa seria só essa região. Eu vou confessar que a gente tentou imprimir assim, mas você está vendo agora que a peça não ficou muito boa. Ficou parecendo aí um alien em cima da peça e a gente teve um problemão, inclusive, porque a gente teve material invadindo a extrusora. Depois para limpar foi um inferno, mas a gente limpou e continuou e a gente decidiu imprimir em 2 partes. Tanto que, olha só, a gente tem a parte da peça aqui embaixo, né? A gente fez aquela técnica da gambiarra de afundar a peça e dividir em 2, do corte, né, no Cura. Então funcionou super bem, vou fatiar para mostrar para você o que a gente fez aqui. Vai ficar assim, não usamos suporte, então ficou de boa, tranquilo, foi direitinho, ficou muito bom, como você vai ver daqui a pouco. Agora eu quero mostrar para vocês a parte de baixo da lâmina. Aqui a gente vai imprimir em PLA prateado e aqui a gente tem 2 peças. Eu achei mais conveniente colocá-las horizontalmente na peça, deitada. A gente tem aqui uma área de suporte bem grande, mas a gente adicionou suporte. Vamos fatiar. E aqui o que mandou na orientação da peça é a superfície dela. Então a superfície vai ficar bem bacana se a gente imprimir exatamente nessa orientação. Afinal de contas, é um mockup que tem que ter a aparência de um produto acabado, injetado em plástico, mais próximo disso, né? Então a gente colocou aqui, ó, suportezinho maroto aqui, sai muito bem, enfiozinho mais simples e um pequeno suporte aqui nessa regiãozinha da peça. Então também
Vamos imprimir daqui a pouco, ficou bonitinho, ficou legal. E talvez aqui a parte principal da peça toda desse cetro é a lâmina. A gente tem uma lâmina aqui que mede 2 milímetros de espessura. Se nós imprimíssemos em pé a peça, praticamente impraticável. Então o que é que eu fiz? Eu imprimi também em 2 metades. A primeira metade, depois eu espelhei a peça e imprimi a segunda metade exatamente com as mesmas configurações. E a gente trabalhou um pouquinho aqui com a orientação das camadas de topo, para entender inclusive como é que fica do ponto de vista estético, né? Como é que fica o visual da peça. E talvez o que tenha feito bastante diferença, a gente imprimiu em 0.1 de camada. Então a gente conseguiu uma deposição de material muito mais precisa. Levou 2 horas e meia cada metade da lâmina. Depois a gente vai colar também, porque aqui não tem o que fazer, apesar de termos os parafusos para fixar, mas a gente vai colar. Então ficou dessa maneira aqui o fatiamento. 9 camadas, 100% de enfio em todas, e são 2 metades, né? A gente simplesmente clica na peça, depois a gente espelha a peça e imprime a outra metade também da mesma forma. E para terminar aqui um pouco do que a gente fez no fatiamento, a gema, que vai ser em azul claro para simular uma luz acesa, né? Uma gema iluminada por dentro. E aqui também a gente teria suporte na parte de baixo, então eu achei mais prudente cortar a peça em 2, imprimir 2 partes e colar também bem na emenda, vai ficar direitinho, vai ficar bacana. Ela não é uma gema facetada como o cetro original, mas ela vai ficar também bem bacana na composição, né, e nas cores de materiais que a gente vai usar. Então aqui também muito fácil, vamos fatiar para ver como é que fica. A gente está imprimindo a 0.2 de espessura de camada, nenhuma novidade aqui, nada muito diferente. E 2 partes direitinho aqui, depois a gente cola uma parte na outra e parafusa a gema no conezinho, que é o que eu vou mostrar agora, né? É o cone que segura, né? Que vai fixo na lâmina e que segura a gema. Eu quero mostrar para você essa última peça aqui. E aqui o cone a gente imprimiu de cabeça para baixo, a gema vai parafusada aqui, temos suporte aqui e temos também nessa hastezinha. E também bem tranquilo de imprimir, nada de diferente. A orientação da peça aqui é essencial para a gente ter uma peça com um mínimo de qualidade, uma qualidade aceitável e ao mesmo tempo o suporte que a gente precisa incluir na peça. Vamos dar uma varrida aqui nos layers para a gente ver como é que ficou a questão dos suportes. E essa aqui é a última peça que eu quero mostrar para você. Olha só, muito bom. A peça já tem um overhang razoável, não é alguma coisa tão proeminente, então o suporte aqui é mais para garantir que a peça vai ser bem impressa. E foi assim que a gente imprimiu também esse suportezinho, esse cone, onde a gema vai encaixada, vai parafusada. E antes da gente montar o nosso cetro do Loki, eu quero te fazer mais um convite. Se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, nós temos o curso Impressão 3D Total, um curso 100% online com mais de 2.000 alunos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever na lista de espera da próxima turma. Vem com a gente, vem fazer parte da nossa comunidade de profissionais e usuários de impressão 3D. Você vai gostar do curso. Vem junto! Nosso cetro do Loki
Ficou bacana, eu achei que fosse ficar mal acabado, né, em função de ser impressão 3D, não ter nenhum acabamento, nenhuma pintura, mas eu achei que ficou muito bom. E ele passa muito bem por uma prova de conceito, por um mockup, realmente ele é um protótipo de um produto que pode ir para as prateleiras, né? Obviamente, a gente não precisaria fazer o produto final com parafusos e porcas, né? Daria para ser uma peça injetada e depois colada ou encaixada. Então a gente usou aqui um filamento azul que pudesse simular a gema acesa, né? E é um brinquedo relativamente simples, de novo, sem pintura, sem acabamento. Coisas que poderiam ter ficado melhores. Vamos lá. A cor do cabo. A gente não tinha o filamento com a cor mais dourada. A gente só tinha esse cobre aqui e foi o que a gente usou mesmo. A gente não tinha dourado o suficiente. Ficaria muito bacana em dourado, mas em cobre também ficou bem interessante. A lâmina ficou bonitinha com as configurações que a gente testou. A gente testou várias orientações de preenchimento da lâmina, enfim, dos top layers. E também algumas resoluções diferentes entre 0.2 e 0.1 para a gente entender se a lâmina ia ficar lisinha, e o resultado final ficou muito bom. Outra coisa importante com relação à lâmina, eu imprimi em duas metades e depois eu colei uma metade na outra. Eu usei uma cola Super Bonder de colagem rápida, então eu tive que ser bem rápido na união das peças e no posicionamento. Quase que eu erro, então também tem que tomar cuidado com isso. Realmente ficou muito bom, a impressora trabalhou muito bem, ambas das impressoras que a gente usou uma Artillery Sidewinder e usou também uma Ender 3V2, performaram muito bem, trabalharam muito bem. Deu pra gente inclusive testar, usar duas impressoras diferentes no mesmo modelo, os encaixes funcionaram muito bem. Importante, esse arquivo aqui está disponível para você baixar, o Rafael Bastos modelou para você, vai lá no vídeo dele, lá no episódio 1 e baixa. Mas eu quero deixar um aviso. Isso não é para você imprimir e vender. A gente falou sobre licenciamento, a gente falou, enfim, sobre todo o processo de desenvolvimento de produto. Isso aqui envolve direitos autorais. Então, a responsabilidade é sua pelo que você vai fazer com isso. A gente está fazendo aqui só para o nosso uso e para realmente enfeitar aqui o nosso escritório com mais uma possibilidade da impressão 3D. Eu sugiro que você não venda, mas é uma peça excelente para você imprimir, aprender, refinar o seu conhecimento e ter como seu portfólio de impressão 3D. Eu sou Oswaldo Salzano, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar aprendendo impressão 3D através dessa, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado ao Rafael Bastos por ter modelado essa peça espetacular, muito bem feita, muito bem modelada, pronta para impressão 3D. Um abraço, tchau! É assim? Não é assim, como é que é? Não é, de brincar assim. Oi, presta aí! Eu tenho a força!